Olá pessoal da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui à nossa aula de física desta semana. Aula de exercícios sobre teoria cinética dos gases, tudo bem? Pessoal, primeiro eu quero dizer que aqui eu mudei a forma de gravação, porque a gravação na lousa eu estava perdendo muito tempo em razão de muitas vezes alguém me ligasse durante a gravação, a memória do celular ficava cheia ou a câmera parava de funcionar de uma hora para outra e eu continuava gravando. E aí quando eu fui assistir a videoaula, ia assistir as videoaulas, eu vi que estava cortada. E aí eu tinha que gravar de novo, e isso estava demandando muito tempo, já dada a quantidade grande de aulas que eu tenho que gravar todos os dias. Então eu decidi fazer a gravação de hoje em diante no papel. A qualidade nas explicações, qualidade na escrita não vai diminuir, tudo bem? E aqui para mim vai facilitar porque agora eu estou próximo do celular, estou vendo a tela do celular. Também havia alguns momentos que ficava embaçado a imagem, ficavam por muitos minutos e aí os alunos não conseguiam ver direitinho na luz. Então eu decidi fazer nesse formato. Não precisa ficar pausando o vídeo. Após vocês assistirem a videoaula no grupo, eu já vou ter mandado as escritas, o print das escritas para vocês, então não fiquem preocupados mais em ficar pausando a aula, tá? A videoaula é unicamente para vocês assistirem a explicação, acompanharem a explicação. Tudo no momento certo, não faça nenhuma cópia no momento, tá bom? Ok. Bom, aqui na primeira parte, vamos relembrar os assuntos que nós já estudamos, tá? Sobre as três leis de transformação dos gases. Isotérmica, transformação isotérmica, o processo isotérmico, isobárico e isovolumétrico, tá? Quais são as variáveis de estado? Pressão, volume e temperatura. Em cada uma das transformações, uma dessas variáveis não muda. Então, na transformação isotérmica, do grego, lembra que eu falei para vocês? Iso igual, térmica, temperatura. A temperatura ela se mantém constante durante o processo. Interessante que a temperatura ela não aparece aqui na nossa expressão, tudo bem? E aí nós temos a lei, equação matemática que exprime essa transformação isotérmica, sendo P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, tá? Eu sei que vocês, eu acredito, já tenham feito esse esqueminha no caderno de vocês, mas façam novamente, quando eu mandar a foto dessa aula, faça colorido, tá? Destaque, para que vocês venham compreender e ficar destacado aí como um assunto extremamente importante. Essas equações, elas têm que ser trabalhadas nos vestibulares também. E aí vocês já têm que lembrarem, tá? A transformação isobárica, baros, pressão, igual, a pressão ela se mantém constante no processo. E note que a pressão ela não aparece aqui na expressão. Então nós temos que a transformação isobárica é o volume 1 dividido pela temperatura 1, sendo igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2. Isso aqui é um 2, tá bom? E a transformação isovolumétrica, volume igual, volume constante, o volume não muda durante o processo. E aí o volume não aparece na equação, tá vendo? E aí a expressão que nós temos, ó, é P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Professor, como que eu posso memorizar essas equações? Uma alternativa que eu vejo aqui, pessoal, por exemplo, na isobárica e na isovolumétrica, que aparece a temperatura, sempre a temperatura vem embaixo, tudo bem? São frações, então a temperatura ela sempre vai aparecer no denominador, na parte de baixo da nossa fração, tá? Então isso talvez seja uma forma de vocês estarem memorizando. Transformação isobárica, volume em cima, temperatura embaixo. Transformação isovolumétrica, pressão em cima, temperatura embaixo. E a isotérmica, professor? Temperatura não aparece, é constante, multiplica. Pressão vezes volume, tá? Mas com a prática dos exercícios, essas equações vão ficando fáceis para vocês. Tudo, gente, depende do quê? Da prática, certo? Lei geral dos gases foi a última parte da nossa aula da semana passada, ok? Ou também chamada de equação de Clapeyron.
muitos professores falam equação de Clapeyron, mas no inglês é Clapeyron, tudo bem? Qual é a equação de Clapeyron? P vezes V igual a N vezes R vezes T. Esta equação, veja que ela une as três variáveis de estado, une a pressão, une o volume e a temperatura. Aqui aparece o N, que é o número de mol, referindo à quantidade de gás existente no processo, e o R, que nós vimos, é a constante geral dos gases. Sempre que nós trabalhávamos essas equações, até na própria explicação, sempre aparecia a palavra constante. E essa constante é um valor numérico igual a 0,082. A unidade de medida é bem extensa, mas não se preocupe, tá? Mas aqui a gente vai falar atmosfera vezes litro por mol vezes Kelvin. Significa o que, moçada? Veja bem, a pressão na equação, ó, a pressão ela tem que estar medida em atmosfera. Muito cuidado com isso aqui. Existem alguns exercícios que trazem outra unidade, nós faremos a conversão, mas na maioria das vezes, sempre ele já nos fornece a atmosfera. Na equação eu preciso colocar a pressão em atmosfera. O volume em litros, tudo bem? Volume em litros. Se o exercício me trouxer em outra unidade de medida, eu preciso fazer a conversão antes de colocar a substituição na equação. O N é o número de mol, tudo bem? E a temperatura é na temperatura absoluta, medida em Kelvin, que nós já estudamos no primeiro bimestre, tudo bem? Então, se vier em Celsius, se vier em Fahrenheit, faremos a conversão para eu colocar a substituição da temperatura na medida absoluta Kelvin, tudo bem? Vamos lá. Vamos fazer aqui alguns exercícios do meu livro mesmo aqui. Deixa eu dar um zoomzinho só para vocês acompanharem. Não se preocupe, porque eu vou mandar a foto também dos exercícios para vocês copiarem depois de assistir a videoaula. Fiquem bem tranquilos, tá, pessoal? Aqui eu estou querendo ajudá-los. Não precisa ficar pausando o vídeo mais para assistir nada, tá? Para copiar nada, aliás. Vamos lá, questão número 1. Um gás a temperatura de menos 40 graus Celsius ocupa um volume de 300 ml. Esse gás é comprimido e o seu volume passa a ser 290 ml. Mas a sua pressão permanece constante. Qual será a nova temperatura do gás se o considerarmos um gás perfeito? Então vamos analisar o processo, moçada. Nós temos, portanto, aqui, ó, que a pressão ela permanece constante durante o processo. Que transformação nós estamos falando, então? Na transformação isobárica. Na transformação isobárica, portanto, eu estou trabalhando com este fenômeno aqui, ó. Na transformação isobárica, a pressão permanece constante. O que eu vou trabalhar? Volume e temperatura. Perfeito? Muito bom. Neste caso aqui, como não estarei trabalhando a equação geral dos gases, eu não preciso fazer conversão, ok? Tome muito cuidado. Eu só faço a conversão de volume para litro, né? E de temperatura para Kelvin se eu estiver utilizando a equação geral dos gases. Por quê? Porque eu usarei aqui o R, a constante, e a constante me obriga a fazer as conversões. Como nós não estamos ainda trabalhando lei geral dos gases, não há necessidade, perfeito? Então, muito bem. Depois eu vou mandar a foto do enunciado dos exercícios para vocês copiarem, tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer a retirada dos dados. Sucesso para vocês, né, igual eu sempre falo, é a retirada dos dados. Vamos retirar os dados aqui, ó. O que o exercício faz? Fala, um gás a temperatura, ó, o gás a temperatura inicial. Então nós temos a temperatura inicial de menos 40 graus Celsius, ocupa um volume de 300 ml. Esse é o volume inicial, tudo bem? 300 ml, ó. Lembrando que o L é maiúsculo. No livro, se vocês notarem, ele trouxe o L minúsculo, mas não é, tudo bem? Vocês vão colocar na hora de escrever aí, o L é sempre maiúsculo. Tem alguns livros que não levam em consideração isso. Esse gás é comprimido, ou seja, ele chega a um volume final
de 290 ml, ou seja, ele tem uma redução de 10 ml no seu volume. Tudo bem? A pergunta é, qual será a sua nova temperatura? Qual será a temperatura 2 do processo? Mantido o que, gente? Pressão constante. Isso aqui é muito importante, tudo bem? Então nós temos aqui uma transformação isobárica. Olha que interessante. O exercício ele não traz a palavra isobárica, mas pelo conceito de pressão constante, nós sabemos que se trata deste processo. Perfeito? Vamos lá. Professor, qual que é a equação da transformação isobárica? Ó, V1 sobre T1, então vamos colocar aqui. Ó, olha que legal. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Não preciso fazer conversão nenhuma, tá, gente? Vamos substituir? Qual é o volume 1? Qual é o volume inicial? 300, ok? Dividido pela temperatura inicial. Qual foi a temperatura inicial? Menos 40. Introduz esse valor negativo. Igual. Volume 2. Qual foi o volume 2? 290. Então vamos introduzi-lo aqui. 290 sobre a temperatura 2, que é o que nós estamos querendo. Tudo bem? Chego nessa situação, o que nós fazemos? Simplesmente multiplicação cruzada, não é? Questão de ensino fundamental. 300 vezes T2 dá 300 T2 igual menos 40 vezes 290 menos vezes mais dá menos. Vou digitar para vocês aqui, ó, uma outra vantagem a gente trabalhar nesse modo de gravação que vocês também veem eu calculando, eu multiplicando, fazendo as operações. 40 vezes 290. 11.600. Então nós temos aqui 11.600. Tudo bem? Vamos chegar a folha para cá. Perfeito, gente? Estão gostando da aula? Estão entendendo? Isolando T2 menos 11.600. O 300 está multiplicando, vai passar dividindo. Perfeito? E aí nós teremos uma temperatura final menos, ainda é uma temperatura negativa, tudo bem? 11.600 dividido por 300, ó, teremos o quê? 38,66, aproximadamente 38,7. Vamos colocar com uma casa decimal, tá? Então, aproximadamente, eu tenho que colocar o símbolo de aproximado aqui. 38,7 graus Celsius. Tudo bem? Nada mais justo, né, gente? Veja bem. Nós vimos na explicação que volume e temperatura são o quê? Grandezas inversamente ou diretamente proporcionais? São diretamente proporcionais. Se eu diminuo o volume, automaticamente o que acontece com a minha temperatura? Aliás, são inversamente, né? Ela vai aumentar, ó, a temperatura minha aumentou. Por quê? Porque nós diminuímos o volume, né? Se eu diminuo o volume, causa esse processo. Tudo bem? Então aqui está a questão número 1. Vamos para a questão número 2. Vamos ler ela aqui no livro. Questão número 2 diz assim, ó. Dá uma diminuída no zoom aqui. Um gás perfeito, a pressão de 10 atmosferas, ocupa um volume de 4 litros. Ele sofre, aqui já traz a transformação, ó, uma transformação isotérmica e o seu volume atinge 10 litros. Determine a nova pressão do gás. Gente, muito simples, não é? Muito simples, vamos lá. Questão 2. Veja, ó, quais são os dados que o exercício me forneceu. Ele me fala que a pressão inicial, pressão 1, é de 10 atmosferas, que o volume 1, o volume inicial é de 4 litros. Tudo bem?
sofre uma transformação isotérmica, então nós temos aqui uma transformação isotérmica, ou seja, o que é uma transformação isotérmica? A temperatura, temperatura constante, a temperatura não aparece no processo, ela não muda na verdade, né? E aí vai atingir um volume final, um volume 2 de 10 litros. Houve uma expansão de 6 litros, né? O volume inicial era de 4, foi para 10, aumentaram-se 6 litros. A pergunta é, qual vai ser a pressão final? Bom, se a transformação é isotérmica, a transformação isotérmica é um produto da pressão pelo volume. Então vai ficar pela transformação isotérmica. Tá vendo que cada transformação tem uma equação específica? Então nós vamos ter aqui P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. E é só substituir. Gente, muito simples, não é? Vamos lá. Qual é a pressão inicial? 10 vezes. Qual é o volume inicial? 4. Igual. Qual é a pressão final? Pressão 2. É o que nós queremos. Qual é o volume final? 10. Portanto, nós vamos ter 10 vezes 4, 40, igual P2 vezes 10, 10 P2. Tudo bem? Vou inverter tudo, vai ficar 10P2 igual a 40, tudo bem? E isolando P2, ó moçada, que simples. Vai ficar o quê? 40, o 10 multiplica, passa dividindo. Quanto que vai ser a pressão final? 4 atmosferas. Muito simples. Ou seja, o aumento do volume causa o quê? A diminuição na pressão. A pressão antes estava em 10 atmosferas, foi para 4 atmosferas. Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais também. Perfeito? Está aqui o passo a passo da questão número 2. Depois vocês vão copiar quando eu mandar as fotos. Fique tranquilo, tá? Observe apenas, compreenda apenas a questão. Vamos lá. Questão número 3. Diz assim, 10 litros de um gás ideal encontram-se a uma pressão de 8 atmosferas e a temperatura de 30 graus Celsius. O gás sofre uma transformação ou uma expansão isotérmica e seu volume passa a 20 litros. Determine a nova pressão do gás. Galera, mesma situação da questão 2 que nós acabamos de fazer. Perfeito? Sigamos aqui na resolução. Vamos colocar os dados. Está vendo a importância de colocar os dados? Nós montamos o esqueminha do que o exercício nos fornece e o que ele quer. Então, nós temos lá o volume inicial de 10 litros. Encontra-se uma pressão inicial de 8 atmosferas. 8 atm. Tudo bem? A uma temperatura de 30 graus Celsius. Só que se a transformação é 30... veja que o exercício ele nos confunde. Ele nos fornece o valor da temperatura, porém a temperatura é constante. A temperatura é constante no processo, ou seja, é uma isotérmica. Nós não precisamos nos preocupar com esse valor de 30 graus Celsius. Ah, professor, por que o exercício trouxe então? Ele traz para nos confundir, tudo bem? Tem que tomar cuidado com isso. Esse 30 graus você deixa de lado. O gás sofre uma transformação isotérmica e seu volume passa para 20 litros, ou seja, dobra o volume, não é? Então nós temos um volume final de 20 litros, L maiúsculo, tá, gente? Calcule a pressão final. Mesma situação do exercício anterior. Vamos lá. Qual é a lei isotérmica? Vamos pegar aqui, lei isotérmica P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Tudo bem? Substituindo. Pressão 1, 8, vezes volume 1, 10, igual
pressão 2, nós queremos, vezes volume 2, 20. 8 vezes 10, 80, igual a 20 P2. Vamos inverter tudo. Perfeito? Isola P2. P2 é o quê? É 80 dividido, porque o 20 está multiplicando, certo? Dividido por 20. Qual é a nova pressão? Corta, corta. 4 atmosferas. Pressão e volume são em grandezas inversamente proporcionais. Se eu dobrei o volume de 10 para 20, a minha pressão vai reduzir pela metade, de 8 para 4 atmosferas. Lindo, né, gente? Perfeito esse fenômeno dos gases. Muito bom. Vamos à atividade 4. Estão entendendo? Espero que vocês estão compreendendo e gostando também dessa nova forma aqui da gente trabalhar. Vamos lá, para mim é muito mais rápido, eu gasto muito menos energia no meu organismo, não tem que ficar em pé gesticulando, né? Isso aí se torna mais, otimiza bastante a minha energia, faz eu produzir bastante no dia a dia. Vamos lá. Questão número 4, deixa eu colocar o livro em pé aqui. Questão número 4, ó. Fala assim. Certa massa de um gás perfeito, só sob pressão de 3 atmosferas, ocupa um volume de 20 litros a temperatura de 27 graus Celsius. A que temperatura o volume de 30 litros desse gás exercerá uma pressão de 5 atmosferas? Pessoal, aí nesse caso, as variáveis todas todas mudaram, tudo bem? Elas estão de forma a não ser constante nenhuma das três. Então, neste caso específico, que é um exercício extremamente elegante, nós iremos trabalhar as três variáveis juntas. Antes, na teoria, antes de chegarmos à transformação, aliás, a lei geral dos gases ou a equação de Clapeyron, vocês podem até voltar na aula anterior ou no caderno de vocês que vocês anotaram. Antes de chegar nesta equação, nós unimos as três equações das três transformações, isotérmica, isobárica e isovolumétrica, e vocês anotaram no caderno, e vocês têm esta expressão aqui, ó. Vocês têm essa expressão, P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. É justamente esta equação que nós iremos utilizá-la para resolver a questão número 4. É lindo essa equação, tá bom? Mas antes, eu estou unindo as três leis. Nenhuma variável permaneceu constante, tudo bem? Mas antes, vamos tirar os dados. O que nós temos aqui? A pressão inicial do gás é no valor de, vamos ler de novo, certa massa de gás sobre pressão, vamos colocar os dados na ordem que aparece para a gente aqui. Então, a pressão inicial é de 3 atmosferas, ocupa o volume inicial, volume 1, de 20 litros. De novo eu falo, pessoal, no enunciado L está minúsculo, faça maiúsculo, tá bom? Há uma temperatura inicial, temperatura 1, de 27 graus Celsius. Aqui temperatura, ou seja, eu quero saber a temperatura 2, o volume de 30 litros, ou seja, aumentaram-se 10 litros de volume, né? Então 30 litros. Desse gás exercerá uma pressão de 5 atmosferas. Veja que nenhuma variável permaneceu constante, elas todas variaram, como o próprio nome já diz, tudo bem? Vamos lá, substituindo. P1, 3, só substituição, gente, vezes V1, 20, sobre T1, 27, igual P2, 5, vezes V2, 30, e T2 é o que nós queremos. Lembrei de uma coisa aqui interessante para a gente
fazer, deixa eu pegar um rascunho aqui, só para eu mostrar para vocês que eu acabei de me lembrar. Bom, professor, eu não consigo, vamos parar um pouquinho com a questão, só para eu lembrar, eu lembrei de uma coisa. Eu não consigo memorizar essas 3 equações. Eu não consigo memorizar a equação da transformação isotérmica, eu não consigo memorizar a equação da isobárica nem da volumétrica. Umas são divisão, a outra é multiplicação. Como que eu faço? Bom, gente, você pode, para te ajudar, só memorizar esta equação. Tudo bem? Agora eu me lembrei, eu vou falar para você. A gente pode memorizar só esta equação. Então, a nossa preocupação vai ser memorizar, só P1 vezes V1 sobre T1 igual P2 vezes V2 sobre T2. E eu falei para vocês que quando uma variável permanece constante, ela não desaparece da nossa equação? Muito bem. Se a transformação for isotérmica, o que que não aparece? Temperatura. Você exclui a temperatura. Olha que legal, gente. Transformação isotérmica. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Olha que lindo. Desaparece a temperatura é constante. Olha. Transformação isobárica. O que é a transformação isobárica? A pressão é constante no sistema. O que vai desaparecer na equação? A pressão. Vamos improvisar aqui. A pressão desaparece. O que sobra? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. É isso mesmo, professor? Galera, é isso mesmo, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Que lindo, né? E na transformação isovolumétrica, o que permanece constante? O volume, O volume desaparece da equação. O que sobra? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Olha lá que lindo. Transformação isovolumétrica, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Gente, não é fantástico? Fantástico demais. Tudo bem? Perfeito. Vamos voltar então aqui. Agora não precisa mais ficar preocupado em decorar equações. Memoriza só essa e exclui a variável que permanecer constante. Tá bom? Beleza, vamos lá. Aqui é matemática básica. A física acabou, não é? 3 vezes 20 dá 60. Dividido por 27. Igual 5 vezes 30 dá 150 sobre T2. Aqui, um dos recursos e o recurso mais fácil, que nós já fazemos há muito tempo, é a multiplicação cruzada, perfeito? Ficando 60 vezes T2, 60 vezes T2, 60 T2, igual, tudo bem? 27 vezes 150, vamos lá. 27 vezes 150. 4.050. 4.050. Tudo bem? Isolando o T2, nós vamos ter o quê? 4.050. O 60 multiplica. Passa dividindo. Eu vou pegar agora 4.050 e dividir por 60. 67,5. A temperatura final vai ser de 67,5. Qual vai ser a unidade de medida, pessoal? A unidade que o exercício estiver trabalhando, que nessa situação é grau Celsius. Ah, professor, se o exercício me pedir em outra unidade? Pô, aí você pega aquelas equações que nós aprendemos lá no primeiro bimestre e faz a conversão. Tudo bem, gente? Muito bom. Questão 4 finalizada, tá certo? Agora nós vamos fazer, pessoal, um exercício que vai trabalhar a equação de Clapeyron. É neste outro livro aqui, o exercício é o de número 49, porém no material de vocês e no caderno vocês vão continuar na numeração 5, tá bom? Exercício número 5. Diz assim, 8,2 litros de um gás estão submetidos a uma pressão de 5 atmosferas e do mesmo utilizou-se 0,8 mol. Considerando R igual a 0,082, calcular sua temperatura. Tudo bem? Bom, gente, é o seguinte. Primeiro aqui, a gente vai ter, utilizando a equação
geral dos gases e utilizando o R, a minha temperatura automaticamente sairá em Kelvin, ok? Preste muita atenção, é exercício de vestibular, certo? De uma universidade de Minas Gerais. A temperatura sairá em Kelvin, porém, nas alternativas da questão, todas as temperaturas estão em Celsius. Isso é muito natural nesses conteúdos de física e também de química. Esse livro aqui, por exemplo, é um livro de química. Eu falei para vocês no início do nosso trabalho em teoria dos gases que esse conteúdo é comum às duas disciplinas, tudo bem? Então vamos lá. E aí nós temos que relembrar como que nós fazemos a conversão de Kelvin para Celsius. É muito simples, tudo bem? Vamos lá. Exercício número 5. Primeiro, retirada dos dados. Muito bom. Vamos lá. Volume de 8,2 litros. Aqui já não é mais transformação, então não tem mais V1 nem P1, tal. Então nós temos 8,2 litros de um gás submetido a uma pressão de 5 atmosferas e do mesmo utilizou-se o número de mol N, o N minúsculo, tá? De 0,8 mol. Dado o R, constante geral dos gases, equivalente a 0,082 atmosfera por litro, mol vezes Kelvin. Isso aqui, essa unidade não precisa se preocupar, se preocupe apenas no valor numérico 0,082, que às vezes tem exercício que não traz esse valor, viu? E aí você já tem que trazer na sua memória, tá? Então vamos lá. Equação geral dos gases, equação de Clapeyron. P vezes V igual a N vezes R vezes T. O que nós estamos querendo? Eu quero a temperatura deste gás. Perfeito. Substituindo. Pressão 5. Já está em atmosfera, gente? Sim. Volume já está em litro? Sim. Quem manda é o R, tá? Tudo tem que estar nessas unidades. A pressão em atmosfera, o volume em litros, o número de mol não tem como não ser em mol, tá? E a temperatura, como é o que nós queremos, sairá em Kelvin. Muito bom, tem que ser obediente à nossa a unidade da constante geral dos gases. Então vamos lá. Tá tudo ok? Só substituir 5 vezes o volume 8,2 igual ao número de mol 0,8 vezes a constante geral dos gases 0,082 vezes temperatura. Tudo bem, gente? Multipliquemos 5 vezes 8,2. Vejam bem, 5 vezes 8,2, 41, igual 0,8 vezes 0,082, vamos lá, 0,8 vezes 0,082, 0,0656, tem que colocar tudo, tá? 0,0656 T. Vamos inverter tudo, ficar 0,0656 vezes T igual a 41. Isolando a temperatura, teremos 41 dividido, porque esse número decimal está multiplicando, dividido por ele. Certinho? Portanto, nós temos a temperatura, vamos pegar aqui e dividir 41 pelo resultado que nós tínhamos. 625. Temperatura 625. Só que olha a pegadinha, gente. 625 Kelvin. E o interessante, que olha aqui, vou pegar o exercício para você ver. Olha a letra B, 625. Aí o camarada faz a conta e ele, com muita sede de acertar, vai e marca a letra B. Vai estar certo, gente? Sim ou não? Claro que não. Por quê? Porque no livro está em Celsius, ok? E quando eu utilizo o R, a minha unidade de temperatura sai em quê? Em Kelvin. Exercícios de vestibular são muito comuns trazer esse tipo de pega, tudo bem?
Tomem cuidado. Então agora, o que nós precisaremos converter? Fazer a conversão de 625 Kelvin para graus Celsius. Vocês lembram como que a gente faz a conversão? Lembra da equaçãozinha? C sobre 5, que nós aprendemos no primeiro bimestre, igual a K menos 273 sobre 5. E aí nós vimos que como os denominadores são iguais, a gente pode cancelar os denominadores, ficando apenas C igual a K menos 273. Tudo bem? Vamos lá. Substituindo, C é o que eu quero, igual. Temperatura em Kelvin, 625, menos 273, que aparece na equação. Qual vai ser o valor da temperatura em Celsius? 625 menos 273, 352. Agora sim está na temperatura, na unidade que o exercício nos solicitou. 352, coladinho com a letra B, está a letra C. Tudo bem? Portanto, resposta, letra C. 352. Gente, vocês entenderam o pega? Usando a equação, o resultado me deu 625, mas foi em Kelvin. E aí nos exercícios ele pede em Celsius. E justamente a letra B do enunciado, nós temos o dado, a resposta 625, mas não está em Celsius, está em Kelvin. Tudo bem, gente? Bom, terminamos a nossa aula de hoje. Agora eu vou mandar a foto para vocês de toda a aula, para que vocês venham a copiar tudo no caderno, tá bom? Depois de terem assistido a videoaula com muita atenção. Forte abraço e até mais.